Então, mestre e mestra, vamos agora começar a resolver as questões sobre lentes esféricas, que vem depois da refração, né? Claro que aqui a gente vai encontrar algumas questões que são sobre espelhos ainda, né? Vamos fazer uma revisão desse conteúdo enquanto resolvendo essa lista também. Então, acompanhe a leitura ali da questão de número 1. Para visualizar o próprio rosto com mais detalhes, ou seja, observar uma imagem ampliada do rosto, costuma-se usar, então a gente usa um espelho côncavo, né? Por quê? Porque se a gente ficar entre o foco e o vértice do espelho, ou entre o foco e o espelho, a imagem será virtual, direta e maior. Então, um espelho côncavo, letra B. Bem tranquilinha essa questão, né? Vamos agora à leitura da questão de número 2. Indique se é verdadeira ou falsa cada uma das alternativas a seguir. Todo raio de luz que incide numa lente delgada convergente e passa pelo foco emerge paralelamente em relação ao eixo óptico. E isso é verdade, né, mestre e mestra? Sempre que eu tiver uma lente delgada convergente, vou desenhar ela aqui, ó, bordas finas, né? Essa é a lente convergente. Tenho dos dois lados os focos e tenho dos dois lados os pontos antiprincipais, né? Então, vou botar aqui, ó, duas vezes o foco e desse lado aqui também duas vezes o foco. Então, todo raio que incide passando pelo foco, ele disse ali, ó, incide passa pelo foco, ele emerge da lente, né, do outro lado, paralelamente em relação ao eixo principal. Então, é verdadeira essa afirmação, claro que é verdadeira. Todo raio que incide pelo foco, ele vai emergir paralelamente em relação ao eixo principal. Então, verdadeira essa alternativa. Vamos ler as demais. Todo raio de luz que incide numa lente delgada divergente emerge de modo. Peraí, ele não diz por onde passou, percebeu? Ó? Todo raio de luz que incide numa lente delgada divergente, não disse se ele incide passando pelo foco, se ele incide paralelamente em relação ao eixo principal. Então, de modo que o seu prolongamento passa pelo foco. Não, isso seria verdade se ele incidisse paralelamente em relação ao eixo principal. Então, eles não disseram, então não é todo raio. Na afirmativa anterior, ele disse: incide e passa pelo foco. Vamos à leitura da terceira afirmativa, então. Todo raio de luz que incide numa lente delgada e passa pelo centro óptico não sofre desvio. Lembra que o centro óptico está no meio da lente, né? Então, todo raio de luz que incide numa lente delgada passa pelo centro óptico, não sofre desvio, independente da lente delgada ser convergente ou divergente. É verdade, se ele incide no centro óptico, como a lente é fina, né? Esse delgado que quer dizer que a lente é fina, vai haver muito pouca mudança na direção de propagação, consequentemente, o raio sai sem sofrer um desvio significativo. Então ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, e a gente acha isso na alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à leitura da questão de número 3. A figura representa um objeto colocado sobre o foco de uma lente delgada divergente. A imagem formada será... Acho que o desenho ficou para baixo aqui, né, mestre e mestra? Ó. Este desenho é lá para cima. Então eu vou consertar o material, provavelmente quando tu imprimiu o desenho já estava lá em cima. Mas bem na verdade nem precisava desse desenho, por quê? Porque se a lente é divergente, lente delgada divergente, a imagem sempre será virtual, direta e menor. Lembra que para lente divergente o esquema é o mesmo que para o espelho convexo. Então só tem um tipo de imagem virtual, direta e menor do que o objeto. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à questão de número 4. Acompanhe a leitura ali. Um objeto está sobre o eixo óptico de uma e a uma distância P de uma lente convergente de distância focal f, sendo P maior do que f, menor do que 2f. Eu vou aproveitar o desenho que está aqui, ó, tá, mestre? Vou desenhar uma lente convergente, tá? Tá aqui a lente convergente, me falou que era convergente. Se esse cara aqui é o foco, vou desenhar aqui, ó, duas vezes o foco, que é o ponto antiprincipal, e eu vou desenhar aqui o foco e mais longe também o ponto antiprincipal, imagem, pode ser. Então ele disse que o P é maior que F menor do que 2F. Espera aí, quer dizer que o objeto está entre o foco e o 2F, entre o foco e o ponto antiprincipal. Qual é que é o tipo de imagem quando o objeto está aqui?
real, invertida e maior do que o objeto pelo VDVD. Lembra, está perto da festa do foco. Pode-se afirmar que a imagem será real, invertida e maior que o objeto. Alternativa letra C. Muito tranquilo. Então, quando a gente sabe o esquema VDVD, fica barbadíssima para resolver todas as questões. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 5. Uma lente convergente recebe um feixe de raios solares incidindo paralelamente ao eixo principal. Então, incide paralelamente ao eixo principal. A imagem do Sol forma-se, todos os raios que incidem paralelos ao eixo principal convergem para o foco. Então, quer dizer que o objeto vai estar no infinito, infinitamente distante. Isso faz com que os raios incidam praticamente paralelos ao eixo principal da lente, e aí eles convergem para o foco, concentram a radiação solar, inclusive assim a gente pode esquentar superfícies, né, usando uma lente convergente, e a gente diz que a imagem, né, se forma no foco imagem, né, da lente. Então, foco da imagem da lente, alternativa letra A. É uma imagem, mestre, se a gente parar para pensar, real, invertida e menor, porque o objeto está no infinito, isso significa que ele está além do ponto antiprincipal, né, além do dobro da distância focal. Então, é uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Só que como ela está praticamente localizada no foco, a gente diz que a imagem se localiza no foco. A gente pode usar a reversibilidade, que é um conceito de simetria também, mestre. Olha só, se eu sei que quando o objeto está no foco, a imagem está no infinito e é imprópria, caso o objeto esteja no infinito, a imagem vai estar no foco. É só fazer essa inversão que sempre vai dar certo. Tudo tranquilo, mestre? Bora resolver então a questão de número 6. Uma câmera fotográfica, para fotografar objetos distantes, possui uma lente teleobjetiva convergente. Essa objetiva aqui quer dizer que está virada para objeto, tá? Tele é porque ela tem um zoom. Então, com distância focal de 200 milímetros. Tá, esse é o foco. A lente é convergente, então eu sei que o foco é positivo. E aí ele diz assim, ó, um objeto real está a 300 metros da objetiva. Um objeto está a 300 metros. Então, isso aqui é o DO. DO é igual a 300 metros. A imagem que se forma, então, sobre o filme fotográfico no fundo da câmera é, peraí, o foco é 200 milímetros. O ponto antiprincipal, então, está a 400 milímetros. Onde é que está o objeto? A 300 metros da lente. Então, o objeto com certeza está além do centro, do ponto antiprincipal, aliás, né? Além de 2 vezes a distância focal. Então, se o objeto está muito além, né? A imagem vai ser além do ponto antiprincipal, vai ser real, invertida e menor do que o objeto. Então, real, invertida e menor do que o objeto, onde é que está essa? Letra D, né? Perdão, E. Real, invertida e menor do que o objeto. Muito tranquilo, não precisa fazer conta nem nada aqui, é só lembrar do VDVD, pula um, ri, que a questão está resolvida. Bora então resolver a questão de número 7. O funcionamento de uma lente se baseia fundamentalmente no fenômeno da... O que acontece com a luz quando ela passa para dentro da lente e depois sai da lente? Ela sofre refração. Então, refração é o fenômeno ondulatório que fundamenta, né, baseia o funcionamento das lentes esféricas delgadas. Tudo tranquilo, mestre? Muito barbadinha isso aí, né? Vamos agora para a solução da questão de número 8. As figuras representam os perfis de lentes de vidro. Ok, uma lente de bordas grossas é 1, bordas finas é a 2 e borda fina de novo é a 3. Só que a 3 ela é uma lente plano convexa, a 2 é uma lente biconvexa e a 1 é uma lente bicôncava. Pode-se afirmar que imersas no ar, olha que importante, ó. Imersas no ar quer dizer que a lente vai ter um índice de refração maior do que o ar. Então, esta aqui é do tipo divergente, esta aqui é convergente e esta aqui também será convergente. Então, 1 e 2 são convergentes? Não. 2 e 3 são convergentes? Não. 1 e 3 são convergentes? Não. Letra D, né, mestre? Eu sou ruim nisso aí mesmo, né? 2 e 3 são convergentes, sim, e 1 é divergente. Certo, letra D, então, mestre. Tudo tranquilo? Pode virar a página, então. Para a gente responder a questão de número 9. Quais são os dispositivos ópticos que, quando imersos no ar, formam uma imagem virtual
e menor do que um objeto real, então tem que ser virtual e menor. Aquela virtual direta e menor, a gente sabe que isso aqui é causa, né, de espelho esférico convexo ou de lente esférica divergente. Espelho plano não, espelho plano não. Espelho plano ele não reduz, né? Não tem redução nem ampliação no espelho plano. Espelho côncavo não, espelho convexo, opa, e lente convergente não. Letra E, espelho convexo sim e lente divergente de vidro, verdadeiro. Letra E na questão de número 9. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então resolver a questão de número 10. Com o auxílio de uma lente, um estudante projeta sobre o anteparo uma imagem maior e invertida de uma vela. Então, a imagem é real, invertida e maior. Ele faz as seguintes afirmativas. A imagem obtida no anteparo é real. Se ela é projetada, está escrito, ó, projeta no anteparo, ela tem que ser real. Então, verdadeiro, a imagem projetada, a imagem obtida no anteparo é real. A lente utilizada é convergente. Sim, se fosse divergente, a imagem seria virtual, direta e menor, né? Terceira, a distância da vela até a lente é menor do que a distância focal da lente. Para ser real, invertida e maior, o objeto tem que estar entre o foco e o ponto antiprincipal da lente, certo? Entre o foco e dois focos, entre F e 2F. Então ele está dizendo assim, a distância da vela até a lente, da vela, que é o objeto, né, até a lente DO, é menor do que a distância focal da lente. Não, falso. Por quê? Porque o objeto tem que estar entre o foco e o dois focos, né? Duas vezes o foco. Consequentemente, o DO é maior e não menor do que a distância focal da lente. Então, dessas afirmações, são sempre verdadeiras, apenas as de número. Então, sempre verdadeiras, 1 e 2. Vamos procurar a alternativa, letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 11. Tendo em vista espelhos esféricos e lentes esféricas delgadas, finas, né? É incorreto afirmar que, cuidado que o incorreto pega a gente, né? Principalmente eu que sou um retardado fazendo questão. Afirmar que toda imagem virtual é direita. Num espelho esférico, isso é verdade. Só não é verdade no espelho plano. Letra B. A lente divergente só forma imagens virtuais diretas e menores de objetos reais. Verdadeiro também. Um espelho côncavo não pode formar uma imagem virtual direita e maior do que o objeto. Opa! Virtual, direita e maior é quando o objeto está entre o foco e a lente, né? Ou entre o foco e o espelho. Então, o espelho côncavo não pode formar uma imagem virtual direita e maior? Mentira, ele pode. Então, essa é a alternativa que está incorreta. Vamos ler as próximas para a gente se tornar mais seguro, né? Letra D. Um espelho convexo e uma lente divergente têm em comum, convexo e divergente, uma imagem virtual direta e menor do que o objeto. Verdadeiro. Espelhos convexos e lentes divergentes só geram esse tipo de imagem. Letra E. Se a lente é convergente e o espelho côncavo, se a lente é convergente e o espelho é côncavo, todo o raio luminoso incidente paralelo ao eixo principal refrata e reflete passando pelo foco. Se a lente é convergente, ele refrata, certo? Se é um espelho, ele reflete, passando pelo foco, um raio que é paralelo ao eixo principal, verdadeiro, então a letra E também. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 12. Um objeto real é colocado perpendicularmente ao eixo principal de uma lente delgada convergente, de distância focal 30 centímetros a 20 centímetros dela. Espera aí. Se a distância focal, ele nos disse que é 30 centímetros, e o objeto está colocado a 20 centímetros dessa lente, quer dizer que ele está entre o foco e o centro óptico, né? Entre o foco e a lente. Então, a imagem vai ser virtual, direta e menor, que é o caso da lupa. Então, virtual, direita e menor não, virtual, direita e maior do que o objeto. Aqui o VDVD mata a cobra, né? Vamos resolver então a questão de número 13. Acompanhe a leitura ali.
Um objeto encontra-se em movimento com a velocidade v em direção a uma lente convergente. Ok, então tá aqui o objeto indo em direção a uma lente convergente. Ele desenhou ali bem feinho, né? Mas tudo bem. Pode-se afirmar que, enquanto o objeto se encontra antes do foco, aqui, mestre e mestra, antes do foco quer dizer que ele está mais longe do foco. Então, mais longe do foco, a imagem vai ser real e invertida, né? Quando ele chega no foco, a imagem própria, e depois do foco, ele vai passar a ser virtual. Então, enquanto o objeto encontra-se antes do foco, sua imagem é real, menor e invertida. Olha, se ele estiver próximo ao foco, a imagem vai ser real, invertida e maior, né? Então, não é essa a alternativa. Vamos para a letra B. Enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem pode ser real, menor e invertida. Pode ser. Olha só que interessante. Pode sim. Se ele estiver mais longe do que o dobro da distância focal, a imagem vai ser real, menor e invertida. Real, invertido, menor. Quando ele se encontra entre o foco e a lente, sua imagem é virtual, maior e direita. Olha, verdadeira letra B. Por enquanto, vou deixar sendo a letra D. Letra C. Enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem é real, menor e invertida. Mesmo problema da letra A, né? Pode ser maior também, pode ser do mesmo tamanho se ele estiver passando sobre o ponto antiprincipal ou 2F, né? Então, falsa a letra C. Enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem é virtual. Nada a ver, ela é real, né? Letra E. Enquanto o objeto se encontra antes do foco, sua imagem é virtual. Não, é depois do foco. Tudo tranquilo, mestre e mestre? Uma questão bem tranquilinha até, né? Vamos agora à solução da questão de número 14. Máquinas e aparelhos que fazem uso da óptica usam lentes e ou espelhos essencialmente. A respeito desses dispositivos, é correto afirmar que lentes convergentes e divergentes atuam refletindo a luz, não, é refratando-se a lente, né? Imagens virtuais são produzidas somente por espelhos. Não, a lente também pode gerar imagem virtual, então não é somente por espelhos. Imagens virtuais são produzidas somente por espelhos planos. Não, isso pode acontecer nos esféricos também. Imagens de um objeto produzidas por lentes convergentes são sempre reais. Não, a lente convergente pode gerar imagem virtual direita e menor também. Então sobrou a letra E para a gente, vamos ver o que ela diz. Imagens reais de objetos reais produzidas por lentes são sempre invertidas. Isso é verdade. É sempre real invertida, né? Maior, menor ou de mesmo tamanho que o objeto. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pronto, pode virar a página então, para a gente responder a questão de número 15. Uma imagem real de um objeto real pode ser obtida apenas por um espelho com espelho plano? Não, se a imagem é real, o objeto deveria ser virtual, né? Apenas com uma lente divergente? Não, lente convergente também pode fazer isso. Tanto com um espelho convexo como com um espelho côncavo. Pode, uma imagem real de um objeto real pode ser obtida tanto... Ah, não, espelho convexo não pode. No espelho convexo, né, mestre e mestra, a gente tem a imagem sempre virtual, então não, espelho convexo não pode. Letra D, tanto com uma lente convergente quanto com um espelho côncavo. Aí sim, imagens reais, invertidas, maiores, menores ou iguais ao tamanho do objeto, de objetos reais, somente espelhos côncavos e lentes convergentes. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 16. Para obter-se a partir de um objeto real uma imagem virtual menor e direita, virtual, direita e menor, isso é coisa de espelho convexo ou lente divergente. Deve-se utilizar espelho plano não, espelho côncavo não, uma lente convergente não, uma lente divergente, verdadeiro. E aí fala a lente biconvexa. A lente biconvexa é uma lente convergente. Então, só pode ser uma lente divergente. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora vamos à solução da questão de número 17. Acompanhe ali. No espaço tracejado deve ser colocada uma lente L com seus respectivos focos principais F e F', e um objeto real pode ser colocado em qualquer uma das posições de 1 a 5, como indica a figura. Ok, então tem uma lente aqui que eu não sei qual é que é. Para que a lente produza uma imagem virtual direita e maior, então eu já sei que a lente tem que ser convergente, senão ela não vai fazer isso. Então, uma lente convergente, e aí para a imagem ser
virtual, direta e maior, o objeto tem que estar na 3, né? Na posição 3. Por quê? Porque é entre o foco e o centro óptico da lente. A imagem vai ser virtual, direta e maior, e aí do mesmo lado que o objeto em relação à lente, só que mais longe, né? Quanto maior, mais longe está. Então, para que a lente L produza uma imagem virtual direta e maior, o objeto, ela deve ser convergente e o objeto deve estar na posição 3. Perfeito. Letra C. Conhecer o VDVD realmente é uma vantagem, né, mestre e mestra? Vamos agora à solução, então, da questão de número 18. Usando uma lupa, lembra que lupa é uma lente convergente. Vou escrever aqui, ó, convergente. De distância focal F, é possível queimar pedaços de papel seco quando através dela incidem os raios solares e o papel estiver. Onde é que os raios de luz, né, vão convergir? Vou desenhar aqui a lente convergente, vou desenhar os dois focos e vou desenhar o centro de curva, perdão, os pontos antiprincipais, né, que a gente confunde no espelho, né, com o centro de curvatura, porque também é 2 vezes a distância focal. Então aqui está o 2F. Quando os raios de luz incidem paralelos em relação à lente, vou desenhar os raios de luz vindo aqui, ó. Eles incidindo paralelos em relação à lente, todos eles convergem passando pelo foco. Então, um raio de luz paralelo vai incidir na lente, paralelo ao eixo principal, vai convergir para o foco. Então, todos os raios que incidem aqui convergem para o foco. Estou desenhando eles aqui, ó. Claro que tem inúmeros raios, né? Vou fazer aqui, ó, converge para o foco. Então, estes raios de luz convergem para o foco. Se a gente colocar o papel aqui mesmo, ó, ele vai queimar porque concentra os raios solares infravermelhos também, né? Então, entre a lupa e F não, entre F e 2F não, aproximadamente em 2F também não, aproximadamente em F, perfeito. E o aproximadamente é para garantir, né? O infravermelho não vai ficar exatamente no foco para a luz, né? Mas, enfim, vamos conversar já sobre isso, né? O índice de refração não é o mesmo para todas as frequências, né? Então, com a frequência ligeiramente menor, o índice de refração é menor um pouquinho, então o foco não vai estar no mesmo lugar. Por isso, o aproximadamente. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 19. Uma lente forma uma imagem menor do que o objeto. Pode-se, então, afirmar que necessariamente a imagem é. Olha, a imagem pode ser virtual, direta e menor, aí eu tenho um espelho, uma lente divergente, ou a imagem é real, invertida e menor, aí eu tenho uma lente convergente. Então, uma lente forma uma imagem menor do que o objeto. Pode-se, então, afirmar necessariamente que que a imagem é... Bom, se a imagem é real, a lente não é divergente. Se a imagem é virtual, a lente também não é convergente. Se a imagem é real, o objeto se encontra entre a lente e o foco. Não, em nenhum dos casos a imagem vai ser real se o objeto estiver entre a lente e o foco. E a imagem será real, o objeto está além do centro óptico. Se ele está além do centro óptico e a lente é convergente, aí sim a imagem vai ser real, invertida e menor do que o objeto, conforme ele falou. Então, a letra D responde. Real, o objeto está no foco? Não, aí a imagem seria imprópria, né? E projetado no infinito. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver a questão, então, de número 20. As alternativas a seguir se referem a um espelho côncavo. Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal reflete e passa pelo foco. Verdadeiro. Se incidiu paralelamente em relação ao eixo principal, reflete e passa pelo foco. Todo raio que incide ao passar pelo centro de curvatura reflete sobre si mesmo. Verdade. Se incidiu passando pelo centro de curvatura, reflete sobre si mesmo. Todo raio que incide ao passar pelo foco se reflete sobre o eixo principal? Não, paralelamente ao eixo principal. Então, não é sobre o eixo principal. Então, 1 e 2 corretas, está corretas, apenas 1 e 2, alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 21. Um objeto é observado através de uma lupa, uma lente convergente. Nesse caso, o tipo de lente usada, bom, já sei que ela é convergente, e a posição correta do objeto e o tipo de imagem formadas, olha só. Para enxergar como se fosse uma lupa, vou imaginar uma lente convergente aqui, ó. A gente vai colocar foco, 2F e F aqui. O objeto tem que estar
entre o foco e o eixo e o centro óptico da lente, aliás, que é o ozinho aqui, ó, este ponto aqui, ó. Então, o objeto tem que estar aqui, ó. Porque aí, a imagem formada, se a gente fizer os raios notáveis, vai ver isso também, a imagem formada é maior, tá aqui a imagem, ó. E aí, para um observador que esteja do outro lado da lente, aqui está o observador, ó, ele vai olhar através da lente e vai enxergar não o objeto, vai enxergar a imagem virtual, direta e maior do que o objeto. Então, a lente é convergente, o objeto tem que estar entre o foco e o centro óptico da lente, entre a lente e o foco, é a mesma coisa, e a imagem é virtual, direta e maior. Então, convergente entre a lente e o foco, e real? Não. Convergente entre a lente e o foco e virtual, verdadeiro. Letra B, então, para responder essa questão de número 21. Tudo tranquilo? Vamos agora à solução da questão de número 22. O olho mágico, que se encontra em muitas portas de entrada de apartamentos, oferece de dentro uma visão do corredor de fora e da pessoa que pretende ser atendida. Este instrumento caracteriza por possuir uma lente ou um conjunto de lentes. Mestre e mestra, a imagem nessa lente sempre é menor, vou botar aqui o menorzinho, e ela é direita, né? Então eu sei que ela é virtual, direita e menor. Que tipo de lente que vai formar esse tipo de imagem? Uma lente divergente, que assim como o espelho convexo, gera um campo visual bem maior do que se fosse apenas um furo, né? Então dá para enxergar quase que o corredor inteiro. Então uma lente divergente, inclusive, porque possui maior campo visual. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 23. Você coloca um objeto diante de uma lente esférica delgada do tipo convergente. Para obter uma imagem direita, não invertida, e maior do que o objeto, peraí, ó, virtual, direta e maior com uma lente, assim como com o espelho esférico, né? O objeto tem que estar entre o foco e o espelho, ou entre o foco e a lente, que a gente pode chamar de centro óptico da lente, né? Onde está um meinho da lente. Então, o objeto deve ser colocado a uma distância, ele está falando do DO. DO, então, para ser virtual, direito e menor, tem que ser menor do que a distância focal. Maior do que a distância focal? Não. Menor do que perfeito, menor do que a distância focal. Ó, sabendo ver DVD, está resolvido. Letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a solução da questão de número 24. Assinale a alternativa Q pela ordem, preenche corretamente as lacunas. É o fenômeno pelo qual a luz consegue contornar parcialmente objetos ou orifícios de dimensões comparáveis ao seu comprimento de onda, sendo uniforme o meio de propagação. Quando desvia, difração, né? Só fenômeno ondulatório relacionado à luz. Difração é o que eu vou escrever aqui. É o fenômeno óptico em que se baseia a construção de lentes e prismas. Refração. Muito tranquilo. A imagem de um certo objeto fornecido por uma lente delgada não pode ser projetada sobre o anteparo. Se ela não pode ser projetada, essa imagem é virtual, né? Essa imagem é do tipo virtual. Então, difração, refração e virtual. Vamos ver se eu me perco nessa aqui. Difração, refração e virtual. Alternativa, letra D. Muito tranquilo, né, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 25. Analise cada uma das seguintes afirmativas. 1. Uma pessoa observa um objeto distante através de um binóculo e o enxerga ampliado. Essa ampliação se deve a que a luz proveniente do objeto sofre quando atravessa as lentes. Refração, né, mestre e mestra? Sofre refração, passou pela lente, refração, mudou de meio, mudou de velocidade, mudou a direção de propagação. 2. Um observador diante de uma pintura colorida e iluminada com luz branca enxerga diferentes cores. A percepção das cores por parte do observador também depende da luz pela pintura. Reflexão, né? Acho que é isso, cores, né? Reflete algumas, absorve outras. Pode ser aqui, ó, reflexão, tá, mestre e mestra? Ou pode ser também absorção. Porque dependendo do que ela absorve é o que ele não enxerga, né? Então o que ele enxerga também depende da absorção. Absorção ou com S, vou deixar assim. Terceiro.
Quando uma ambulância com a sirene ligada se aproxima de um observador parado em relação ao ar, então ele se aproxima. O som da sirene se torna mais agudo para o observador do que quando a ambulância se afasta. Essa mudança da altura do som se deve à variação do som para o observador. Variação do comprimento de onda, né? Varia a frequência porque varia o lambda. Assinale a opção, então, que preenche corretamente. O que a gente ia colocar na primeira? Refração, reflexão ou absorção e comprimento de onda. Refração, é isso mesmo? Refração, reflexão ou absorção, ó, tá certo? E comprimento de onda. Alternativa correta, letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 26. Considere as afirmações abaixo. Para que uma pessoa consiga observar sua imagem por inteiro em um espelho retangular plano, o comprimento desse espelho deve ser, no mínimo, igual à altura da pessoa? Falso. Igual a metade da altura da pessoa. Esse é o tamanho mínimo de um espelho para uma pessoa conseguir se enxergar. 2. Reflexão total pode ocorrer quando raios luminosos que se propagam em um dado meio atingem a superfície que separa um meio do outro com índice de menor difração. Reflexão total tem que estar indo do mais para o menos refringente, né? Então ela pode ocorrer quando incide numa superfície que separa esse meio de outro com índice de com menor índice de difração, do maior para o menor, verdadeiro. Isso é a reflexão total. Terceiro, a imagem de um objeto real, fornecida por um espelho convexo, é sempre, espelho convexo, sempre virtual, direita e menor do que o objeto, verdadeiro, independente da distância deste ao espelho convexo verdadeiro, mestre, é assim mesmo, espelho convexo ou lente divergente, né? Não importa a posição do objeto, a imagem será sempre virtual, direita e menor. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro, apenas 2 e 3 corretas, alternativa letra D. Vamos então à próxima questão de número 27. A figura representa uma lente esférica delgada de distância focal f. Um objeto real é colocado à esquerda da lente, numa posição tal que sua imagem real se forma à direita da mesma. Ok. Para que o tamanho dessa imagem seja igual ao tamanho do objeto, mestre, o que ele está dizendo para a gente? Que o tamanho da imagem do objeto tem que ser iguais, então o DI e o DO tem que ser iguais também, né? Pensando em fazer conta, ó. Então eu tenho aqui o objeto e a imagem estará aqui, ó, à direita da lente, real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Então, para que o tamanho dessa imagem seja igual ao objeto, o objeto, deve ser colocado sobre o G ou em G, né? Então, em G é a alternativa que responde esta pergunta, né? Deixa eu só tirar a retinha aqui, letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 28. A figura representa um objeto colocado a duas distâncias focais de uma lente esférica delgada convergente. A imagem desse objeto, daqui a pouco a gente vira a página, tá, mestre? Mas o que vai ser a imagem desse objeto? Vai ser uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto localizado sobre o foco. Agora sim, pode virar a página para a gente assinalar a alternativa, né? Então a imagem vai ser real, invertida e igual. Real, invertida e do mesmo tamanho que o objeto. Vamos agora à solução da questão de número 29. Um objeto de altura 2 centímetros é colocado a 10 centímetros de uma lente e a imagem obtida a 15 centímetros da mesma lente. A altura da imagem será... Peraí. Ele me deu a altura do objeto, né, mestre? Vou escrever aqui, ó. Este cara aqui é a altura do objeto. Colocado a 10 centímetros de uma lente. Então, isso aqui é o DO. E a imagem é obtida a 15 centímetros. Isso aqui é o DI. A altura da imagem será... Bom, se eu sei o DI, o DO e o tamanho do objeto, para achar o tamanho da imagem, a gente vai usar aquela equação da ampliação, né? Aquela mesma que aparece desde que a gente fala sobre câmara escura de orifício. Olha só, o tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto vai ser igual ao DI sobre o DO. Então, o tamanho da imagem que eu quero saber sobre o tamanho do objeto, que é 2, vai ser igual ao DI, que é 15, sobre o DO,
que é 10, né? Deixa eu botar aqui, 10. Quer dizer que a imagem vai ser igual, passo 2 multiplicando, que é 15, né? 2 multiplicando 15, que dá 30, sobre 10. Simplifica, quer dizer que o tamanho da imagem é igual a 3 centímetros. Alternativa, letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 30. Um objeto real, situado a 20 centímetros de distância de uma lente delgada, tem uma imagem virtual situada a 10 centímetros de distância da lente. Espera aí, um objeto que está a 20 centímetros de distância, vou colocar aqui, ó, DO. Tem uma imagem virtual situada a 10, isso aqui é o DI. Aí agora tem um detalhe, ó, se a imagem é virtual, mestre, o DI é negativo. De distância da lente. A vergência, lembra o que é a vergência ou convergência? É o inverso da distância focal. Então, vou fazer essa conta. Já que ele quer a vergência, e a vergência é o inverso da distância focal, a gente sabe que 1 sobre F é igual a 1 sobre DI, mais 1 sobre DO, é um F dido, né? Então, a vergência é só substituir os valores, né? Só que a gente tem que cuidar, se ele quer em dioptrias, a gente precisa colocar tudo em metros. Então, esse 20 centímetros vai ser 0,2 metros e esses 10 centímetros vai ser 0,1 metros. Não vamos esquecer de fazer isso. Então, vai ficar 1 sobre menos 0,1 mais 1 sobre 0,2. Vergência vai ser igual 1 sobre menos 0,1 vai ser igual a menos 10, mais 1 sobre 0,2 é 5, né? Então, eu sei que a vergência dessa lente vai ser igual a menos 5 dioptrias, né? Então, alternativa letra A. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 31. A medida da vergência ou convergência de uma lente é dada em dioptrias, que na linguagem popular é conhecida como grau. A dioptria é definida como o inverso da distância focal medida em metros. Olha só, ele te disse o que é a vergência aqui. Logo, a vergência de uma lente de 25 centímetros de distância focal em dioptrias é... Então, a vergência é o inverso da distância focal em metros. Então, a gente tem que transformar esses 25 centímetros como 0,25 metros. Quer dizer que a vergência vai ser igual a 1 dividido por 0,25, que é 4. 4 dioptrias. Alternativa letra E. Vamos agora à leitura da questão de número 32, mestre. Acompanha ali. A distância entre um objeto a uma tela é de 80 centímetros. O objeto é iluminado e, então, olha só o que ele deu aqui, mestre, ó, entre um objeto e uma tela. Ninguém falou em lente aqui. Então, isso aqui não é nem o DO e nem o DI. O objeto é iluminado por meio de uma lente delgada posicionada adequadamente entre o objeto e a tela. Ó, a lente está entre o objeto e a tela. Então, se a gente fosse fazer um desenho aqui, ó, fazer o desenho aqui do lado, ó, eu tenho uma lente, eu tenho de um lado o objeto e do outro lado uma tela. Vou desenhar a tela assim, ó. Essa aqui é a tela. E ele nos diz que a distância entre o objeto e a tela, isso aqui, ó, é 80 centímetros. Não fez todo esse desenho, né? Já estou imaginando tua cara pensando, ai, olha só. Uma imagem, então, sobre a tela, e uma tela, uma imagem do objeto nítida e ampliada 3 vezes obtida sobre a tela. Então, eu já sei que é real. Somente imagens reais podem ser projetadas. Então, imagem real, invertida e maior, e 3 vezes maior. Lembra quando vem o valor da ampliação? A questão está te dizendo aqui, ó, que o DI é igual a 3 vezes o DO, direto. Se deu quantas vezes a imagem maior que o objeto, pode escrever isso. DI é 3 vezes maior que o objeto. Agora, o que ele nos diz com esses 80 centímetros? Bom, a gente sabe que do objeto até a lente tem que ter o DO, né? E da lente até a tela, ou que é da tela, né, até a lente, é o DI, a distância de onde a imagem está até o espelho. Então, eu sei que esses 80 centímetros, na verdade, é o DI mais o DO. Então, DI mais DO é igual a 80. Só que ele me disse que o DI é 3 vezes o DO, então eu vou substituir aqui, ó. 3 vezes o DO mais o DO é igual a 80. Quer dizer que 4 vezes o DO é igual a 80, quer dizer que o DO é igual a 20 centímetros. Se o DO é 20 centímetros, quer dizer que o DI é igual a 60 centímetros, 3 vezes o DO.
eu já tenho o DI e o DO, e como ele quer a distância focal, eu vou fazer a conta. Então, vamos calcular a distância focal dessa lente. 1 sobre a distância focal da lente é igual a 1 sobre o DI mais 1 sobre o DO. E aí aqui na verdade, uma chamadinha, né? Se eu sei que a imagem é real, se eu não pensasse no sinal do DI aqui, mestre, eu não ia errar a questão, tá? Mas tem que pensar, se a imagem é real, o DI é positivo. Se a imagem fosse, ou fosse, né, virtual, o DI seria negativo. Então, 1 sobre a distância focal vai ser igual, vamos manter positivo que a imagem é real, 1 sobre 60 mais 1 sobre 20. 1 sobre o foco, então, será igual. 60 é o mínimo, dá 1 aqui, mais 60 por 20 dá 3, vezes 1, 3. Quer dizer, já vou inverter em cima e embaixo, ó, mestre, que o foco é igual a 60 sobre 4. Quer dizer que o foco dessa lente é igual a 15 centímetros. Então, nós já sabíamos que a imagem é real, invertida e maior, e agora sabemos o foco também. Então, para que isso seja possível, a lente deve ser convergente, perfeito, distância focal 15, e colocar da 20 centímetros do objeto. O DO é 20? Sim, o DO é 20. Então, a 20 centímetros do objeto. Letra A. Então, letra A responde, convergente com distância focal de 15, colocada a 20 centímetros do objeto. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à solução da questão de número 33. A distância focal de uma lente convergente é de 5 metros. Dizemos então que a sua convergência, o inverso da distância focal. Então, 1 sobre o foco. Como a lente é convergente, esse foco, né, é positivo. Se fosse divergente, seria negativo. Então, a vergência vai ser igual a 1 sobre, já está em metros, né, 5. Quer dizer que a vergência será igual a 0,2 metros. Então, 0,2 dioptrias, dioptrias. Então, 0,2 dioptrias positivas, né? Já que o foco é positivo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora à leitura da questão de número 34. Parte de um feixe de luz de raios paralelos que incide sobre uma lente convergente delgada é refratada e converge para um ponto localizado a 30 centímetros da lente. Parte de um feixe de luz de raios paralelos que incide sobre uma lente convergente e delgada é refratada e converge para um ponto localizado a 30 centímetros da lente. Mestre e mestra, se os raios são paralelos, eles convergem para este ponto a 30, quer dizer que o foco da lente é 30 centímetros. Todo raio que incide paralelamente em relação ao eixo principal emerge da lente após refratar, convergindo para o foco dessa lente. Agora ele pede, qual é a distância focal dessa lente? 30 centímetros, é só isso. Então a distância focal é 30 centímetros. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora vamos à solução da questão de número 35. Uma lente possui uma convergência óptica de valor menos 2D. Nesse caso, podemos afirmar que a distância focal é o tipo de lente. Bom, eu já sei que a lente é divergente por causa desse menos. Para achar o foco, eu vou dizer que a vergência é o inverso da distância focal, 1 sobre f. Então, bota aqui, ó, menos 2 é igual a 1 sobre f. Quer dizer que o foco é igual a menos 1 sobre 2, ou 1 sobre menos 2. Quer dizer que o foco é igual a menos 0,5 metros, ou que o foco é igual a menos 50 centímetros. Então, a lente é divergente, aqui está divergente, divergente, e o foco é 0,5, divergente, 50 centímetros, não é 0,5 centímetros, seria 0,5 metros. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então agora olhar a solução das questões sobre defeitos visuais.